Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, aqui do canal de matemática básica do professor Isvaldo Moraes. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar com racionalização de denominadores. Chega para cá. Racionalização de denominadores, você já sabe, os números irracionais têm infinitas casas decimais e não apresentam período. Ou seja, racionalização de denominadores nós fazemos quando nós temos que tirar a raiz aqui do denominador porque ela está com um número irracional. Se fosse a raiz quadrada de 4, de 9, só simplesmente tirava a raiz. Agora, nesse caso aqui, fica impossibilitado. Ou seja, os números irracionais têm infinitas casas decimais. Por isso, não tem como tirar a raiz aproximada de 2 e fazer essa divisão. Nesse caso, tem que racionalizar. E o que seria racionalizar? Fazer com que o número que está no denominador, o número irracional, vire um número racional. Bom, então nós temos aqui, ó, podemos evitar essas divisões encontrando uma divisão equivalente à divisão original e que não tenha número irracional como divisor. Ou seja, pessoal, se eu colocar aqui, olha, o número aqui, esse número que está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, eu vou repetir tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque passa a ser uma divisão equivalente, e se é uma divisão equivalente, não vai alterar. Então, eu vou aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, e nós vamos estar colocando aqui o número 7, olha aqui, ó, 7. Aqui embaixo, eu vou estar colocando raiz quadrada de 2, olha, eu vou colocar raiz quadrada de 2. Vamos fazer isso aqui para facilitar, pronto. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada de 2, eu vou repetir tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou colocar aqui novamente, ó, raiz. E aqui eu vou colocar, vamos colocar aqui o 2. E essa raiz também passa a repetir aqui, ó. Pronto. E aí, nós temos aqui 2. Ou seja, se eu pegar 7 vezes raiz de 2, eu vou encontrar 7 raiz de 2. Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 2, eu vou encontrar a raiz quadrada de 4. Pronto. E aí eu pego 7 raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 4 é igual a 2. Esse valor aqui, pessoal, olha, se eu quiser dividir, eu posso. Se eu não quiser, eu posso deixar desse jeito aqui. Então, vamos lá. Quando multiplicamos o dividendo e o divisor por o mesmo número, diferente de zero, o quociente não se altera. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Então, nesse caso, permanece o mesmo. Então, o resultado que nós encontramos foi 7 raiz de 2 sobre 2. Tornamos o divisor racional. Ou seja, quando eu tenho raiz quadrada de 2, ele é um número irracional. E o objetivo da racionalização é fazer com que esse número aqui fique um número racional. Vamos então aqui para a próxima questão. Acompanhe mais dois exemplos de racionalização. Então, aqui, ó. Então, vai acontecer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui 3. Aqui nós temos 5 raiz quadrada de 6. Pessoal, esse valor aqui, ó, 5 raiz de 6, ele vai repetir tanto em cima quanto embaixo. Então, nós temos aqui, ó, ou seja, 3 vezes raiz de 6 vai ficar 3 raiz quadrada de 6. Aí, isso aqui permanece o 5. E aí faz isso aqui. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, eu vou pegar 3 raiz quadrada de 6 e vai ficar 5 vezes. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, nós temos 3 raiz quadrada de 6 e 5 vezes 6 é igual a 30. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma simplificação, porque 3 dá para dividir por 3, que é igual a 1. Permanece o raiz de 6.
E raiz 30 dividido para 3 é igual a 10. Então, esse aqui passa a ser o resultado. Ou seja, aqui nós tínhamos aqui, olha, um número irracional aqui, que era a raiz de 6, e acabou ficando o número racional, que foi 10. Vamos então aqui para a próxima questão. 1 sobre raiz cúbica de 7. Pessoal, eu vou colocar aqui o número 1. Aqui eu vou colocar raiz cúbica de 7. Esse resultado aqui, eu vou repetir tanto em cima quanto embaixo. Nesse caso aqui, ó, vai ficar 7. Aqui vai ficar raiz cúbica. E aqui vai ficar 7. E aqui vai ficar raiz cúbica. Agora só tem uma coisa que tem que ser observado. E essa coisa é o seguinte, vamos lá. Uma grande observação. Se você tem aqui o radical sendo 3 e o valor aqui subtendido aqui é 1, então esse aqui tem que ser obrigatoriamente 2. Por quê? Porque se multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes, se eu somar esse 2 mais esse 1, vai dar 3. Então tem que ser igual. Agora eu faço isso aqui. Uma vez tudo isso aqui permanece ele mesmo, então vai ficar raiz cúbica, e 7 ao quadrado é igual a 49. Esse aqui vai ficar isso aqui, pessoal, olha, eu vou colocar o 7, aqui permanece 3, e 2 mais 1, 3. Ou seja, agora eu já posso cancelar, olha, esse, e eu cancelo esse. Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz cúbica de 49 dividido para 7. Então passa a ser esse o resultado. Mas aí alguém poderia perguntar, mas não tem como tirar a raiz de 49? Raiz quadrada sim, raiz cúbica não. Então esse passa a ser o resultado. Agora nós temos o seguinte, agora é com você. É verdade que 11 sobre raiz quadrada de 11 é igual a raiz de 11? Olha, vamos fazer para ver se realmente vai ser. Então, a questão diz, olha, 11, aí aqui nós temos raiz quadrada de 11. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar, pessoal, por raiz quadrada de 11. E aqui vai ficar raiz quadrada de 11. 11 vezes raiz quadrada de 11 permanece 11 e raiz quadrada de 11. Então, 11 vezes 11 é 121. Então, nós pegamos aqui, olha, ou você coloca 121 ou coloca 11 ao quadrado. Eu vou colocar 121. E aí nós temos o seguinte, 11, você vai estar colocando aqui, olha, raiz quadrada de 11. E raiz quadrada de 121 é igual a 11. Aí eu pego e faço aqui, ó, esse eu corto com esse. Me sobrou quem? Raiz quadrada de 11. Ou seja, o que a questão está querendo saber? Ela está querendo saber se 11 dividido por raiz de 11 é a mesma coisa que raiz de 11. E a resposta é sim. Agora temos aqui, ó, racionalize. Então, racionalize 8 dividido por 8 sobre raiz quadrada de 3. Então, vai acontecer o quê? Você vai estar colocando aqui raiz quadrada de 3. E aqui você vai estar colocando raiz quadrada de 3. Então, 8 vezes raiz de 3 vai ficar 8 raiz quadrada de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Então, eu vou ter 8 raiz de 3. E raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse passa a ser o nosso resultado, ok? Vamos então para a próxima. A outra nós temos aqui o seguinte, ó. 5 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 6. Olha, eu vou pegar aqui, eu vou até colocar de uma outra cor. Vamos colocar aqui azul. Eu vou repetir aqui, pessoal, esse raiz de 6.
Então, eu vou repetir aqui, olha, raiz quadrada de 6, e aqui vai ficar a raiz quadrada de 6. Então, eu tenho 5 vezes, aqui permanece o 5, olha, eu vou separar aqui, vou separar maior aqui. Pronto, aqui vai ficar 5 vezes, aí eu coloco a raiz. Aí nós temos 2 vezes 6 é igual a 12. Aqui vai ficar, pessoal, 36. Por que 36? Porque é 6 vezes 6. Aqui eu pego 5. Olha, eu já posso aqui, pessoal, fazer isso aqui direto. Olha. Professor, mas como você pode fazer? Pessoal, o 12 não tem raiz exata, mas tem como simplificar. Professor, e como que faz para simplificar o 12? Pessoal, o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E eu expliquei isso aqui na aula passada, essa simplificação de radical. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, eu vou pegar 5 vezes. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, aqui vai permanecer 3. E aqui vai ficar 6. Ou seja, se eu pegar 5 vezes 2, eu vou encontrar 10. Então, nosso resultado aqui vai ser 10, raiz quadrada de 3, e eu vou trazer para cá o 6. E aí vai acontecer o quê? Eu posso simplificar. 10 dá para dividir por 2, que é igual a 5, e 6 por 2 é 3. Então, o resultado vai ficar 5 raiz de 3 sobre 3. Então, esse aqui passa a ser o resultado. Ok? Vamos então para este outro aqui, ó. Esse aqui vai acontecer o que eu acabei de mostrar agora há pouco para vocês. Eu tenho 3 elevado a 4 e aqui eu tenho 5. Nesse caso aqui, olha, eu vou repetir aqui, ó. Aliás, eu vou colocar de uma outra cor, porque eu gosto de estar diferenciando as cores aqui. Então, vou colocar vermelho. Então, aqui nós vamos ter... Aqui vai ficar raiz quinta de 3. E aqui nós temos raiz quinta de 3. Professor, mas não seria 3 elevado à quarta? Não, porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho o 1. Se eu pegar esse 1 e somar com esse 4, eu vou achar o radical aqui 5. Então o resultado vai ficar aqui agora é 8, vai ficar raiz quinta de 3, que 3 elevado a 1 é 3. Aqui vai ficar raiz quinta e aqui vai ficar 3. Agora eu vou somar esse 1 mais esse 4, que vai ser igual a 5. Muito bem. Agora aqui permanece 8. Raiz quinta, deixa eu consertar a raiz aqui. Vai ficar raiz quinta de 3. E aqui, pessoal, eu vou cancelar. Ou seja, aqui eu vou cancelar esse, sobrou apenas 3. Então, esse passa a ser o nosso resultado, ok? Vamos agora para mais questões. Então, nós temos aqui agora, racionalize 3, e aí nós temos raiz quadrada de 2. Ou seja, quando acontece só isso aqui, olha, apenas o radical aqui, o 2, fica bem tranquilo. É só você estar repetindo aqui o 2, e aqui você está repetindo o 2. Aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Aí aqui você tem raiz quadrada de 4. Muito bem. Então aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Pronto, esse aqui permanece o resultado. Tá certo? Pessoal, vamos agora ver isso aqui, ó.
Professor, eu tenho radical nos dois. O que acontece? O objetivo é eliminar o radical do denominador. Então, você vai colocar aqui, olha, 5. E aqui você vai colocar 5. Então, nós temos 5 vezes 8 é igual a 40. Então, aqui permanece, pessoal, olha, o radical. E você vai colocar 40. Aqui, 5 vezes 5 vai ficar 25. Então, o que vai acontecer com 40? O 40 nós vamos estar simplificando. 40 não tem raiz quadrada exata. Professor, e como que eu faço para simplificar? Você vai escolher dois números e um vai multiplicar com o outro e um deles tem que ter raiz. Olha, mas o 40 tem algum deles que tem raiz? Temos 4 vezes 10. 5 vezes 8 é 40. Nem o 5 nem o 8 tem raiz, mas 4 vezes 10 sim, o 4 tem. Nesse caso, pessoal, fazemos assim, olha. Eu vou pegar aqui e vou colocar 4 vezes 10. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 10 dividido para 5. Então, esse passou a ser o nosso resultado. Vamos, então, aqui agora para essa última questão aqui, ó. Pessoal, nós temos 8 raiz quadrada de 7 e 5 raiz quadrada de 2. Então, nós temos aqui, olha, vai ficar raiz quadrada de 2 e aqui raiz quadrada de 2. Muito bem. Então, nós temos aqui agora, olha, 8 vezes, coloca-se a raiz, e 7 vezes 2 é igual a 14. Aqui coloca-se o 5, coloca também a raiz, e 2 vezes 2 é igual a 4. Agora nós temos isso aqui, olha. O 14 não tem como simplificar, então permanece o 14. Então vai ficar, permanece o 14. Agora faz isso aqui, ó, raiz quadrada de 4, 2. Então nesse caso vai ficar 8, vai ficar 14. E aí 5 vezes 2 é igual a 10. Simplificando por 2, vai ficar 4 raiz quadrada de 14. Então, nós temos aqui, olha, raiz quadrada de 14 dividido por 5. Então, esse passa a ser o resultado, ok? Então, o resultado vai ficar 4 raiz de 14 sobre 5. Vamos, então, para mais questões. Nós temos aqui agora 15 raiz cúbica de 7 ao quadrado. Vou estar repetindo, colocando até aqui. Aqui vai ficar... Nós vamos colocar o 3, que é a raiz cúbica. E aqui eu vou colocar o 7. Depois eu explico para vocês o que vai acontecer aqui. Aqui eu vou colocar também o 3. E aqui eu vou colocar 7. Agora, por que eu não posso colocar 7 ao quadrado, professor? Já que aqui é 7 ao quadrado. Porque, pessoal, se eu somar esse 1... mais esse 2 vai ser igual a 3, tá certo? Então, nós temos aqui agora, olha, 15. Aí, nós temos raiz cúbica de 7. Eu tenho aqui, olha, que fazer apenas isso aqui, ó. Trazer para cá o 3. Trazer para cá o 7. Aí, eu vou somar 2 mais esse 1, que é igual a 3. Professor, eu tenho dificuldade de estudar pela internet e eu consegui entender. Pessoal, igual está o mundo hoje, em pleno 2020, nessa bagunça de corona, isolamento, é interessante que você passe a ter o hábito de estudar em casa, principalmente pela internet, que é o melhor caminho que você tem de estar aprendendo. Então, quanto mais você estudar, tiver dificuldade, pode repetir quantas e quantas vezes você quiser, tá certo? Então, aqui eu vou cortar esse aqui. Vai ficar 15. Então, nós temos aqui, olha. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 7 sobre 7. Então, esse aqui passa a ser o resultado.
Bom, essa aqui nós temos o seguinte, 18, aí raiz quarta de 6. Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Vou colocar aqui, raiz. Aqui eu vou colocar o 4 e aqui eu vou colocar o 6. Aqui também eu vou repetir a raiz, eu vou colocar o 4 e aqui eu vou colocar 6. Só que tem uma coisa aqui que eu queria que vocês observassem. Se aqui é 1 e o radical aqui é 4, aqui eu vou colocar 3. Tá certo? Agora nós temos isso aqui, olha, vai ficar 18. Deixa eu tirar aqui. 18. Aqui vai ficar 6 ao cubo é igual a 216. E aqui vai ficar isso aqui, ó. Aqui vai ficar o 4. Aqui vai ficar 6. Aí eu vou pegar, olha, e vou somar. Bem que esse 1 mais 3 é igual a 4. Agora eu cancelo esse aqui. Aqui vai ficar 18. E aqui é igual a 216. E aqui vai ficar apenas 6. 18 dividido para 6 é igual a 3. Então, vai ficar 3,216. Então, esse aqui passa a ser o resultado. Vamos, então, para a nossa última questão aqui, ó. Nós temos aqui na última questão o seguinte. Raiz quarta. Aliás, raiz cúbica de 2. Então, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Vou estar repetindo aqui, pessoal, aqui o 3. Vou colocar o 2. Aqui eu vou colocar o 3 e aqui eu vou colocar o 2. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que com o expoente aqui é 3 e esse aqui é 1, esse aqui passa a ser 2. Ou seja, porque se eu somar 2 mais 1, eu vou achar 3. Pessoal, agora aqui vai ficar, uma vez tudo isso aqui permanece a mesma coisa. Então vai ficar 3 e 2 ao quadrado é 4. Agora, aqui vai ficar 4. E aí eu vou colocar o 3 aqui. E 2 ao quadrado. Aliás, eu coloco 2. Eu já poderia pegar 2 ao quadrado, 4. Mas aí eu vou somar 2 mais 1, 3. Então agora o que vai acontecer? Eu vou eliminar esse, eu vou eliminar esse aqui. Aí vai acontecer o seguinte, ó. Vai ficar raiz cúbica de 4. E aqui nós temos 4 vezes 2. Já que eu cortei essa raiz e cortei isso aqui, então vai ficar 8. E esse aqui passa a ser o nosso resultado. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Raiz cúbica de 4 sobre 8. Professor, tem como tirar a raiz de 4? Se fosse raiz quadrada, sim, mas raiz cúbica não tem como. Pessoal, essa aí foi a nossa pequena aula sobre racionalização de denominadores. É um conteúdo muito importante para trabalhar nas leis do seno, leis do cosseno, trigonometria no triângulo e retângulo e também teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, até a próxima aula.